Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Zona de Informática Made in Moz. Na videoaula de hoje, iremos dar continuidade à sequência de vídeos relacionados com o Excel. Para hoje, iremos ver fórmulas de texto. Fórmulas de texto são aquelas fórmulas utilizadas no Excel que não precisam de operadores aritméticos. Falo de mais, menos, multiplicação e divisão. Ao invés desses operadores aritméticos, iremos utilizar textos curtos para soma, sum, para fazer ou verificar qual é o valor máximo de um intervalo de valores. Vamos utilizar a palavra max, o valor mínimo, vamos utilizar mínimo e funções condicionais, if. Vamos a isso? Para todos que estão a assistir ao canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem. Se gostar, voltem, venham deixar o vosso like neste vídeo. Para quem já conhece, pode deixar o like já agora. Compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que sempre que eu publicar um vídeo seja notificado e consiga assistir às nossas aulas em tempo recorde. Na aula passada, nós aprendemos a utilização de fórmulas numéricas. Vou abrir aqui o nosso documento. Para tal, faço um clique com um botão esquerdo do mouse e venho com a tecla Enter, clico sobre ela e aqui está. Na aula passada nós vimos que para fazer a soma, multiplicação ou divisão desses valores, nós tínhamos que ir para a célula que desejamos que a fórmula seja aplicada e clicamos em igual, clicamos sobre a primeira célula que nós queiramos que esteja envolvida na fórmula, mas se quisermos fazer a soma, e na segunda podia ser também mais, na terceira e dar um enter. E aqui temos. Porém, eu posso fazer esta mesma operação de uma outra forma, clicando ainda utilizando operadores aritméticos. Clico sobre a célula que eu quero que a operação seja executada, clico na tecla de igualdade e vejo que a primeira célula que eu quero que esteja envolvida na nossa fórmula é esta célula. Localização dela é A3, que quer dizer que está na coluna dos A's e na linha 3. Então, escrevo A3, quero somar com B3, escrevo, e com C3, escrevo C3, dou um Enter e o resultado é exatamente igual. Utilizando fórmulas de texto. As fórmulas de texto vêm ser empregues quando temos um conjunto de intervalos próximos. Esta fórmula aritmética é eficiente quando as células não são células próximas. Por exemplo, temos um valor aqui, outro valor não sei aonde. Mas se os valores que quisermos operar estiverem próximos, são vizinhos, todos pertencem a E e F, ou todos pertencem a E2 e E3, por exemplo. São células vizinhas. Nós podemos selecionar um intervalo e fazemos a nossa soma. Desculpe, para tal vamos utilizar as fórmulas de texto, ou se estivermos a fazer uma planilha e quisermos somar todos os valores. Por exemplo, nos locais onde fazem vendas, você quer somar todas as vendas feitas. Para não ter que estar a clicar aqui, ou estar a escrever os nomes das células que pode falhar, você seleciona o intervalo. Começa na célula X até a célula X. Vamos deixar de blá blá blá, vamos ver na prática. Por exemplo, eu quero fazer a soma da célula A3 até a célula C3. O que eu faço? Clico na célula onde eu quero que a fórmula seja aplicada sempre, igual, e vejamos, podemos escrever daqui, como vimos na aula passada, e ele já nos dá aqui
a função soma. Podemos clicar aqui e selecionar a função que queremos. Queremos a soma. Ele automaticamente abre-nos essa janela para que escrevamos qual é o intervalo de células que nós desejamos. Eu tinha dito que é de A3 até C3. Então, a primeira célula será A3 e a última célula será C3. Conseguimos ver que ele nos cria outros intervalos aqui. Nós só queremos esse, damos um clique e aqui está. Ele somou A3 e C3, não fez o intervalo. Para que faça o intervalo, temos que dar o OK e escrever soma, abrir parênteses, de A3, dois pontos, C3. Fechamos parênteses e damos um Enter. Conseguimos visualizar a diferença. Se vier uma vírgula entre as células, nós estamos a dizer que é esta célula mais esta célula, porque já vem aqui no início só. Mas se vier dois pontos, é intervalo, que querem dizer soma de A3 até C3. Mas podíamos aplicar esta de intervalos utilizando aqui o gerador de funções. Clicamos aqui, queremos a soma e deixamos aqui como está. É só escrever aqui A3, C3. Até conseguimos visualizar aqui que é o número 6, o número 7 e o número 3. Damos OK e aqui está. Se quisermos vamos lá, uma função aqui, a média entre esses valores aqui. Aqui temos D3 a D9. Então escrevemos D3, dois pontos, D9. Queremos a média nesse intervalo todo, mas se quiséssemos a média somente entre duas células, média entre 6 e 3 entre célula A3 e célula C3. Escrevemos aqui A3 e aqui por baixo C3. 6 mais 3, 9 por 2, 4,5. Essa é a média. As funções funcionam de forma semelhante. Se você sabe somar utilizando fórmulas numéricas, você saberá multiplicar, dividir, fazer exponencial de fórmula numérica. Se você sabe somar com fórmula de texto, também saberás fazer a média, o valor mínimo, é exatamente a mesma coisa. Não há segredo, tudo muito fácil. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, se você sabe como utilizar a fórmula de texto soma, você saberá utilizar as outras fórmulas de texto. O princípio de funcionamento é o mesmo, você só tem que escrever a palavra da função que você quer utilizar, ou então vir para essa janela de funções, clicar aqui sobre essa abinha e ela te colocará algumas opções que são as mais comumente utilizadas. A média o que faz? Soma todas as células que foram selecionadas e divide pelo respectivo número. Se você somou 10 células, vai dividir por 10. Somou 5, vai dividir por 5. Contar número. Esta aqui conta das células selecionadas.
qual delas tem um valor. Eu posso selecionar essa toda a coluna, mas só temos valor em 1, 2, 3, 4, 5 e 6 células. O si vamos aprender, hiperlink vamos aprender, valor máximo das células selecionadas. Qual é o máximo? Aqui selecionei essa toda a coluna. Qual é o máximo? É 16. O sinal, somar si, PGTO, e aqui vem mais funções. Depois de você selecionar qual é a função que você quer, ele irá habilitar essa aba, essa janela, para você escrever qual é o seu primeiro valor, qual é o seu segundo valor. Mas se você quiser o intervalo, é só colocar a primeira célula, localização da primeira célula, 2 pontos, localização da segunda célula. Também, se não quiser fazer tudo dessa forma, você vai escrevendo, escreve igual. Sabe que média, tem que escrever média. Isto varia de computador para computador. A soma para nós aqui é soma mesmo, mas em outros computadores é sum. E quando você está a digitar a fórmula, o texto da fórmula, ele abre também essa janela que te ajuda a ver se o que você está a digitar é o correto ou não. Então, abro parênteses e se eu quero 2 células, escrevo a localização da primeira, vírgula, localização da segunda, ou clico na primeira, vírgula, clico na segunda. Mas se eu quiser um intervalo, escrevo a localização da primeira célula, 2 pontos, e da última. Isso é para intervalo. Muito fácil. Quero A3 e então vou colocar vírgula. Posso colocar D3 até. Fecho parênteses, dou um enter e aqui está, 13 mais 6, 19. Na próxima videoaula, vamos dar continuidade falando das funções condicionais, que neste caso é o if. O if faz parte das fórmulas de texto, porém também é uma função condicional, incluindo o se não, somar se. O if permite-nos fazer a tomada de decisões obedecendo uma determinada condição ou grupo de condições. Para que isto aconteça, deve acontecer isto. Para que isto, se acontecer isto, faça isso. Por exemplo, numa turma de alunos, para identificar quais os alunos aprovados e os reprovados, sabendo que considera-se aluno reprovado todos aqueles que tiverem uma média menor de 10 e alunos superiores a 10 aprovados. Para tal, eu vou deixar um TPC. Cada um vai fazer uma tabela de 5 nomes. Coloca os números, pode ser aqui nesta coluna, coloca números de 1 a 5 e aqui vai colocar os nomes, até pode escrever aqui nomes, aqui números, aqui nomes, 5 nomes de estudantes. Depois aqui põe nota 1, ou teste 1, atribui 5 notas, aqui também nota 2, atribui 5 notas e a média, utilizando essas fórmulas que aprendemos até agora, pode ser aritmétrica ou tipo texto, vai calcular a média. A média é o quê? Teste 1 mais teste 2 sobre 2 é a média. 1 mais 2 sobre 2, média, não vamos esquecer. E depois da média, veremos aqui o resultado. O resultado vamos aprender a fazer juntos na próxima videoaula. Para todos que assistiram essa videoaula até aqui, espero que tenham gostado, tenham deixado o like, compartilhado, se inscrito no canal, ativado as notificações. Espero por vós na próxima videoaula. Por favor, comentem. Estão a gostar? Não estão a gostar? O que deve melhorar? Estão a perceber? Qual é a dinâmica que vocês querem que a página tenha? Comentem, por favor. Até a próxima videoaula. Não se esqueçam de fazer o TPC. Tchau!